Graça e paz, queridos. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã. Já fui apresentado, sou pastor Elias Souza, eu sou pastor da Igreja Batista do Cambuí. Pastor Gessé, querido amigo, me convidou para estar aqui. E, na verdade, ele me convidou por uma data, eu não podia. Aí ele me convidou para a segunda, não podia. Aí ele falou, desculpa insistir, você pode dia 30? Eu falei, dia 30 eu posso. E é uma alegria voltar aqui. Já falei algumas vezes no Celebra Homens. No passado aqui, eu estou com a Aidi, minha esposa, eu queria apresentá-la ali, olha. Já vi, ficou em pé, o pessoal conheceu. Mas eu queria apresentar a família, para a gente poder... eu sou casado com a Aidi, nós temos duas filhas, a Ananda e a Anelisa. Puder colocar para a gente aí as imagens? Nós temos a imagem. Essa é a família. Minha filha que está ao meu lado ali é a caçula, a Anelisa, e do lado da mãe é a Ananda, que já é casada. E outros chegaram em casa, eu não convidei, mas eles chegaram. E são servos do Senhor. A Ananda é casada com o Bruno e a Anelisa é noiva do Mateus. E casa-se, se tudo der certo, em janeiro do próximo ano. E nós vivemos na Igreja do Cambuí. Eu sou pastor há 35 anos. Fui pastor em Piracicaba durante 18 anos. Fui pastor 2 anos nos Estados Unidos, quando elas eram adolescentes. E sou pastor há 13 para 14 anos na Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, cidade onde está o Silas Campos. Lá na Central, eu sou pastor do Cambuí, que é a segunda igreja da cidade. Eu queria hoje de manhã começar compartilhando com vocês. Sempre um privilégio estar compartilhando a palavra, e nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nos dizer. E eu queria começar com uma pergunta para você. Se você tivesse uma visão onde Deus aparecesse e lhe fizesse a seguinte afirmação: faça o pedido que você quiser, com a garantia de que eu vou lhe conceder. Vou repetir. Você tem só uma chance. Não é lâmpada da Aladim, é Deus aparecendo e dizendo para você, olha, você tem uma chance, faça um único pedido que você quiser e eu lhe garanto que vou lhe conceder. O que é que você pediria? O que é que você pediria? Como nós somos crentes, nós logo lembramos de um pedido que foi feito na Bíblia. Lembram? Quando Salomão passou por essa experiência e Deus falou com ele, apareceu a ele à noite e disse, peço que você quer que eu lhe dê. Como Salomão teve essa experiência, eu ao fazer a pergunta, me imagino tendo essa experiência. O que é que eu pediria? Sinceramente, será que eu pediria mais dinheiro? Será que eu pediria saúde por toda a vida? Será que eu pediria muitos anos de vida? O que é que eu pediria de fato? O que está no centro do meu coração? A Bíblia diz que Salomão podia pedir qualquer coisa, mas a Bíblia diz que ele pediu sabedoria para governar o seu povo com justiça, diz ele lá em 1 Reis 3,7, e saber a diferença entre o bem e o mal. E você conhece a história, Deus se agradou do pedido de Salomão, porque disse, você podia ter me pedido longevidade, podia ter pedido riquezas, podia te pedido que você prevalecesse contra os seus inimigos, mas você pediu sabedoria para governar o povo. Ele diz, governar o povo e saber diferenciar entre o bem e o mal. Eu quero compartilhar com você hoje de manhã um livro que fala desta questão também da sabedoria. O livro de Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus, que foi líder na igreja em Jerusalém. O livro de Tiago pode ser resumido com uma frase. O livro de Tiago fala da fé em ação. É o livro que tem aquele texto muito conhecido, Tiago capítulo 2, que a fé sem obras é morta. Que não obras de caridade, embora inclua também. Ele está dizendo que a fé que não se manifesta no dia a dia não é fé verdadeira. A gente muitas vezes lê esse texto, fé sem obras, que obras? Caridade. Não. Obras de salvação. Não, ele está dizendo que a fé sem obras,
a fé que não se passa pelos testes da vida, a fé que não se manifesta no dia a dia, não é fé verdadeira, é fé teórica. Nós vamos estar reduzindo a fé cristã a uma crença, e fé é crença, mas é mais do que isso. Então, Tiago é um livro fantástico, é o equivalente ao livro de Provérbios no Novo Testamento, porque trata da aplicação da fé aos grandes temas da vida, e foca na prática do cristianismo, nos desafia a colocar, como digo aí, a nossa fé em ação. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a fé sendo colocada em ação, quando o assunto é a busca da sabedoria. Busca da sabedoria. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. Eu quero ler para você agora, você pode acompanhar, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas você pode ter uma outra versão que vai enriquecer também ao você acompanhar a leitura. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. O texto diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas, que pede a fé pede sabedoria dessa maneira, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Deixa eu repetir algumas partes desses versos. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça, verso 6 diz, com fé, em nada duvidando. Não seja, verso 8, indeciso, nem inconstante nesse pedido. O que é sabedoria? Sabedoria, queridos, é a forma de conhecimento mais apreciada pelos hebreus. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes são alguns dos livros de sabedoria que tratam desse tema. A palavra Hokmah no hebraico, ele está nos dizendo que a sabedoria é aquele conhecimento prático sobre a forma correta de viver. Sabedoria, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é você ter a capacidade de tomar decisões corretas, fazer escolhas certas. Alguns dizem que sabedoria é a aplicação do conhecimento. Você tem um conhecimento, mas você aplica. E a sabedoria era muito valorizada, como até hoje, pelos judeus. Provérbios 4:7, Salomão diz: a sabedoria é coisa principal. Adquire a sabedoria, emprega tudo o que você possui na aquisição de entendimento. Mas vamos pensar aqui, como é que eu adquiro sabedoria? Compare sabedoria com conhecimento acadêmico. Você conhece pessoas que têm muito conhecimento acadêmico, muito conhecimento talvez técnico, até teológico, mas não são sábias? Conhece? Eu conheço. Conhecimento técnico, conhecimento acadêmico e, inclusive, às vezes, conhecimento teológico, profundamente conhecedora da teologia, mas que não é sábia, não consegue aplicar o conhecimento para tomar decisões sábias. Salmo 119, falando sobre essa sabedoria que nós adquirimos por meio da palavra de Deus, diz o seguinte: o autor diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 99. Ou seja, sabedoria não é equivalente a conhecimento técnico, não é equivalente a conhecimento acadêmico, não aprende na faculdade, embora todos esses conhecimentos são importantes, mas muito inferiores do que a sabedoria. Sabedoria é mais do que isso. Sabedoria também não se adquire por meio de experiência de vida. Embora o tempo de vida, a idade, embora a experiência sejam importantes, você não conhece ninguém maduro com 1 ano de vida cristã. Né, gente? A pessoa com 1 ano de vida cristã, não, eu já sou maduro. Não é maduro. Aliás, as mães costumam achar, os pais costumam achar que os seus filhos são muito maduros. Mas não, maturidade depende de tempo de vida. Mas a sabedoria também
não é automática, não vem automaticamente com a idade. Embora a idade e a experiência são importantes. O salmista diz no verso 100 do Salmo 119, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os seus preceitos. Alguém diz muito bem que envelhecer é inevitável. Sabedoria ou ser sábio é uma escolha, não é verdade? Envelhecer, você não consegue impedir. Sabedoria é uma escolha. Não tem coisa mais bonita do que você conversar com pessoas mais idosas, cheias de sabedoria, não é verdade? Como eu gosto de... Os meus heróis são todos, têm mais de 60 anos, têm mais de 70 anos, alguns têm 80 anos. Pessoas que eu admiro e que eu, se posso sentar com eles para conversar, converso. Se são autores, eu os leio, porque eles têm a sabedoria para passar. Agora, você sabe também como é terrível, como é má experiência de conhecer alguém mais idoso sem sabedoria. Porque você olha e fala assim, meu Deus, não ter sabedoria é coisa de gente mais nova, que está ganhando experiência. Agora, quando você encontra alguém depois de uma jornada de vida, e ainda na terceira idade, tomando decisões erradas, é uma vergonha para a gente. Mas, lembre-se, sabedoria não se adquire meramente com a idade e com a experiência de vida. Envelhecer é inevitável, ser sábio é uma escolha. O que Tiago nos ensina nesses versos 5, 6, 7, 8? Logo na abertura do seu livro, ele só anteriormente falou ali sobre provações, e tudo indica que ele diz, inclusive, que precisamos de sabedoria para enfrentar as provações. Mas nesse texto, nesses versos, 4 versos, ele fala sobre sabedoria. E como obter sabedoria, eu queria compartilhar com você, porque deveria ser o nosso maior desejo de vida. Queridos, nós precisamos colocar a sabedoria como nossa prioridade. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas da minha igreja, minha preocupação hoje com os jovens que estão aprendendo a investir no mercado financeiro, e isso é muito importante. Talvez os mais velhos são da geração do dinheiro na poupança, lembra? Tudo que você sabia fazer é aplicar na poupança. Hoje nós temos uma geração que conhece investimento, fazer aplicações, mas isso tudo bem. O problema é quando as pessoas fizeram do ganhar dinheiro o seu alvo de vida. Hoje o sonho de qualquer jovem aí é alcançar 1 milhão. Gente, mais importante do que ganhar 1 milhão ou chegar ao primeiro milhão é você adquirir sabedoria. Porque você pode ter 1 milhão e não ter sabedoria. Nós temos que colocar a sabedoria como o nosso alvo número 1. Deus se agradou da oração de Salomão, quando, podendo pedir tantas outras coisas, ele pediu sabedoria. Então, o que Tiago nos ensina sobre sabedoria? E eu espero que ao final desse nosso encontro, você saia daqui convencido que precisa reposicionar a busca de sabedoria na sua vida, considerando-a uma prioridade. Primeiro, a Bíblia nos mostra, Tiago nos diz, que todos nós precisamos de sabedoria, desse conhecimento prático para a vida. Se porém, diz o verso 5, algum de vocês necessita de sabedoria. O versículo colocado dessa maneira pode trazer a ideia de que algumas pessoas necessitam de sabedoria e outras não. Se alguém necessita. Não. O texto está apenas nos dizendo que algumas pessoas reconhecem que precisam de sabedoria e outras pessoas, e por isso a buscam, e outros não reconhecem. Se algum de vós necessita de sabedoria, todos nós fazemos parte desse grupo das pessoas que precisam de sabedoria. Não há neste mundo alguém que diga assim, não, eu não preciso de sabedoria. Todos nós precisamos. Agora, algumas ou muitas pessoas não reconhecem que precisam dessa sabedoria que vem de Deus, que é o conhecimento prático, e continuam vivendo baseado naquilo que ele considera sabedoria. E a Bíblia alerta para o perigo de alguém se considerar sábio. Já viram na Bíblia várias vezes? Por exemplo, Provérbios diz, tens visto
o homem que é sábio aos seus próprios olhos pode esperar mais do tolo do que dele. Quando eu leio esse versículo, eu falo assim, essa doeu. Você tem visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos, que se acha sábio, pode esperar mais de um tolo do que dele, queridos. Isaías 5:21 diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Na experiência pastoral, parte do trabalho pastoral é o aconselhamento. E eu tenho aprendido ao longo dos anos, e aprendi sem dúvida errando, é que eu só dou conselho para quem quer. Já dei muito conselho, alguém disse, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Então, e de pastor é de graça, né? Então, eu já aprendi que algumas pessoas eu não aconselho. Eu às vezes até faço pergunta, o que você quer fazer? Qual é a sua necessidade? O que eu posso te ajudar? Porque há pessoas que simplesmente, errando uma vez, errando duas vezes, errando constantemente, continuam achando que existem outras explicações, que ela é vítima, que outra pessoa é culpada, que a circunstância vai mudar. E ele, de fato, não quer sabedoria. Então, eu aprendi que, para o bem da pessoa, que eu só vou dar o conselho bíblico, quando essa pessoa estiver aberta. Eu já tive exemplo de pessoas que me ligaram desesperadas em busca de conselho, e quando vieram falar comigo, disseram que já tinham resolvido do jeito deles. Sabe aquela questão do problema financeiro? Já resolvi, pastor, apertei o botão do empréstimo consignado. Resolveu um problema com outro problema. Apenas um exemplo, pessoas que resolveram, não resolveram. Casais com problemas sérios e fizeram uma suposta reconciliação. O que fazer? Então, quando o texto diz, se algum de vocês necessita de sabedoria, ele está nos chamando a reconhecer que todos nós precisamos de sabedoria. Quando Tiago perguntar assim, ou afirmar, dizer, se algum de vós necessita de sabedoria, nós devemos erguer a mão dizendo assim, eu preciso. E vou dizer a você, não importa o quanto você já alcançou. Quando você ouvir, se alguém necessita de sabedoria, levanta a mão, entra na fila. Nós precisamos. Esse é o primeiro ensino de Tiago para nós, esse livro de sabedoria. Se alguém necessita, todos nós necessitamos de sabedoria. Todos nós precisamos da direção de Deus, que é esse conhecimento prático para tomar decisões certas em nossa vida. Segundo lugar, precisamos, e Tiago nos diz, entender que Deus é a única fonte da verdadeira sabedoria. Ele diz, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será conhecida. Queridos, Deus é o único totalmente sábio. A Bíblia nos fala disso, nós recebemos essa sabedoria de Deus por meio de conselhos, por meio da palavra, por meio de amigos cristãos. Recebemos essa orientação, mas veja só, a fonte de sabedoria é Deus. Jó afirma o seguinte, com ele, Deus, está a sabedoria e a força, conselho e entendimento ele tem. Daniel, na sua caminhada com Deus, fala lá em Daniel 2:20, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1, primeira carta, diz que Deus, aquele que é o Rei dos séculos, imortal, invisível, Ele é o único Deus sábio. Para Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Deus é a fonte de sabedoria. Mas é importante observar esse texto, eu amo essa expressão, que ele diz que Deus não é apenas a fonte de sabedoria, Ele é generoso. É uma fonte generosa. Ele é generoso em conceder sabedoria. Ele dá a todos que pedem como? Com generosidade, sem reprovações.
ou essa expressão sem reprovações, a expressão grega é não joga na cara, não repreende, não é motivo de repreensão o pedido, pelo contrário, ele se alegra como se alegrou quando Salomão pediu. Tá? O pedido por sabedoria é a oração que Deus ama atender. É uma oração que eu posso lhe dizer, para a qual Deus sempre responde sim. Algumas orações Deus diz sim, outras não, outras vezes fica em compasso de espera, mas o pedido por sabedoria sempre, se você seguir essas condições do texto de Tiago, sempre é respondida com um sim. Deus tem prazer em conceder, ele diz, peça a Deus que a todos, não apenas a alguns, a todos, ele dá com generosidade e sem reprovações. Deus é a fonte de sabedoria, e esta fonte generosa, que não repreende, que está, eu digo a você, Deus está sempre desejoso de ouvi-lo pedir sabedoria. Deus está, usando metaforicamente a expressão, desejoso de ser surpreendido com o pedido de Salomão, que diante de tantas coisas que ele precisava como rei, ele compreendeu, olhando para a história do seu pai Davi, os erros e acertos, ele disse, eu preciso, o Senhor tem sido generoso com a minha casa, mas agora eu sou muito novo, eu sou novo, estou assumindo o reinado, eu preciso de sabedoria para julgar o meu povo com justiça. Queridos, todos necessitamos de sabedoria e precisamos recorrer a Deus, a sua palavra, aos conselhos de amigos dirigidos por Deus para buscar essa sabedoria. Mas também o texto nos mostra que devemos crer e desejar a sabedoria. Ele fala, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Eu necessito de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. Mas eu preciso crer e desejar a sabedoria. Eu preciso crer que se eu orar, Deus vai conceder. Eu preciso crer que Deus tem poder de dar. Deus ama dar. Tenha certeza que é a oração que Deus quer ouvir. Mas tem que ter fé que este Deus tem sabedoria para me dar. Mas não apenas isso, ele fala aqui de uma outra questão muito séria, que é a questão de convicção. Ele fala que pessoas que pedem a Deus sabedoria, mas elas são indecisas e inconstantes em seus caminhos. Deixa eu explicar para você aqui. São aquelas situações que a pessoa, depois de dar tantos passos errados, está tão desesperada, eu já passei por isso, você também, Senhor, me tira dessa, Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. Você até quer sabedoria ali para tomar a decisão certa, mas até sair do enrosco, e depois você vai voltar a agir como você bem agia, tomando as suas decisões. Pessoa indecisa, a ideia aqui de ânimo dobre, interesse ou mente dividida. E a palavra inconstante é instável. Eu preciso crer, eu preciso desejar a sabedoria, isso é. Eu digo isso muito para jovens e adolescentes. Se você tem em sua vida algo que você deseja ou julga mais importante do que a sabedoria, você não pode fazer essa oração. Quando nós orarmos a Deus pedindo sabedoria, nós temos que estar convencidos de que nós temos muitas necessidades, mas que o que nós mais precisamos é de sabedoria. Se você achar que você precisa é uma casa nova, um novo emprego, 1 milhão e qualquer outra coisa, se você não julgar, enquanto você não julgar, enquanto você não reconhecer que o que você mais precisa na sua vida é sabedoria, a sua oração não será atendida. Ou ainda, que ele fala aqui que é indeciso, que não sabe o que quer e é inconstante. Se você, um momento, deseja sabedoria, mas num outro momento, outra coisa ocupa o seu coração, também você não está preparado. Queridos, para
receber sabedoria, é preciso ter um só foco. Eu quero sabedoria, dá uma mente dobre, mente dividida. Eu não posso desejar hoje e não desejar amanhã, eu tenho que ser constante. Você não será abençoado, diz a Bíblia, não pensa que vai receber do Senhor, ele fala aqui, porque é inconstante, é de mente dobre. Talvez você se lembre que Provérbios, alguns textos em Provérbios, a sabedoria ela assume vida, ela é personificada, é como se fosse um personagem. A sabedoria fala, lembram desses textos em Provérbios? A Bíblia diz que a sabedoria sai pelas ruas, pelas praças, levanta a sua voz e pergunta lá em Provérbios 1, até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade, e vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês todos, até quando odiarão o conhecimento, aquele tipo de sabedoria? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que eu derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. A personificação, a sabedoria buscando quem de fato deseja. E como diz Provérbios 4:7, sabedoria como a coisa principal, e que a pessoa emprega tudo para possuí-la. Queridos, sabedoria é um dom concedido por Deus para quem busca a sabedoria de todo o coração, com fé e com convicção. Tiago, nesse texto, breve texto, nos fala da nossa maior necessidade. Talvez você já tenha vivido o suficiente para entender, tendo errado muito, que a sabedoria é o que você e eu mais precisamos. Talvez você seja ainda um junior, um adolescente, um jovem, e eu posso lhe garantir que é o que você mais precisa. Conhecimento acadêmico é importante, busque ser sábio na direção dos seus recursos, ter alvos de vida, nada errado, mas o que nós precisamos é deste conhecimento prático sobre a forma correta de viver. A palavra Rockman no Antigo Testamento, a palavra Sofia no Novo Testamento, é essa capacidade de tomar decisões corretas, fazer escolhas certas. Quando Tiago vai nos mostrar o tempo todo como nós precisamos de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida é uma vida marcada por decisões, e várias decisões, todos os dias e ao longo do dia. E a gente às vezes pensa que é sábio, a gente pensa que vai dar certo, e a gente toma decisão e depois se arrepende. Algumas decisões que podem ser mudadas, mas outras trazem consequências para toda a vida. Decisões profissionais, decisões na área afetiva, decisões na questão da saúde, decisões familiares, decisões eclesiásticas, decisões que nós tomamos, e algumas delas têm efeitos para toda a vida, bons ou ruins, depende da nossa escolha. Tiago vai nos ensinar, e você pode ler Tiago depois com calma e ver, que ele vai falar que quando somos provados, ele já disse nos versículos anteriores, precisamos de sabedoria. Para tratar as pessoas de maneira correta, nós precisamos de sabedoria, isso é como agir e como reagir. Tiago 3 diz que precisamos de sabedoria para usar a nossa boca, o nosso falar, precisamos de sabedoria. No mundo virtual, no mundo das redes sociais, como precisamos de sabedoria? Não para falar, mas para quando não falar. Não é verdade? Quando falar e quando não falar, sabedoria. Precisamos. Nós temos visto, queridos, que durante os últimos anos, nos processos eleitorais no Brasil, nós mostramos como cristãos o quanto nós não éramos sábios. Verdade? Quantas famílias divididas, quantas igrejas divididas, quantas palavras ditas, palavras malditas. Nesse tempo, em nome de um conhecimento, nós sabíamos, né? Para usar a nossa boca, o nosso falar, precisamos de sabedoria. Para planejar o futuro, diz Tiago 5, precisamos de sabedoria. Não pode dizer assim, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, sabedoria. Para tomar decisões financeiras, precisamos de sabedoria. Para viver em família, precisamos de sabedoria.
para as decisões diárias da vida, profissionais e pessoais, precisamos de sabedoria. Não há nenhuma área na nossa vida que nós não precisemos de sabedoria ou que possamos ser bem-sucedidos sem sabedoria. Para todas as áreas, não há nenhuma área. Você pode imaginar qualquer área da sua vida, da decisão mais simples para a mais complexa, da mais simples e a mais séria. Você precisa de sabedoria, do conhecimento prático para tomar decisões que vem de Deus, por meio da sua palavra, da comunhão cristã, da comunhão, do aprendizado, da oração. O texto diz: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus é sábio, Deus é fonte de sabedoria, e Deus quer conceder sabedoria a nós, como concedeu a Salomão, que não pediu longevidade, não pediu riquezas, não pediu vitória sobre os inimigos, ele pediu a Deus. E Tiago, e aqui eu termino, diz, verso 17 do capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E a maior dádiva, o maior dom perfeito, depois da salvação, é a sabedoria. Nós já ganhamos a salvação. Foi a maior dádiva, o dom de fato perfeito. Mas depois da salvação, o dom perfeito, a boa dádiva que Deus quer nos conceder é a dádiva, é o dom da sabedoria. Para tomarmos decisões, em primeiro lugar, que glorificam a Deus e que abençoam a nossa vida e abençoa as pessoas que vivem ao nosso redor. Portanto, quando você se lembrar de Tiago perguntando ou afirmando, dizendo: se algum de vós tem falta de sabedoria, levante a sua mão, entra na fila, peça a Deus que seja o seu pedido diário: Senhor, dá sabedoria para as minhas decisões neste dia, porque eu quero glorificar o teu nome e quero abençoar as pessoas que serão impactadas pelas minhas decisões. Amém, queridos? Queria orar com você. Deus de amor, nós já recebemos o maior dom, que é o dom da salvação. Mas hoje, mais uma vez, ao lermos a tua palavra, nós fomos convencidos que nós precisamos da sabedoria que vem do alto para a nossa vida. É a nossa maior necessidade. E eu quero pedir, Pai, dá-nos uma mente focada, não uma mente dobre. Dá-nos certeza de propósito e não inconstância, para pedirmos sabedoria com todo o nosso coração, sabendo que a sabedoria glorifica o teu nome, a sabedoria abençoa as pessoas, e a sabedoria, Pai, é o pedido que o Senhor espera de cada filho do Senhor a cada manhã, quando vamos viver mais um dia. Obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor é a fonte de sabedoria, mas mais do que isso, o Senhor é um Deus generoso em conceder sabedoria. Dá-nos um profundo desejo por sabedoria e seja generoso conosco e com as nossas igrejas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, queridos. Obrigado, pastor Fábio.